Antes de virar um fenômeno da NBA, Victor Wembanyama era só um garoto diferente para caber no lugar onde nasceu. Absurdamente alto, magro demais, mas absurdamente talentoso. Victor Wembanyama nasceu predestinado a mudar o basquete. Simplesmente uma anomalia genética. Antes mesmo do mundo saber quem era Victor Wembanyama, o destino dele já estava sendo desenhado dentro de casa. Ele nasceu no dia 4 de janeiro de 2004, em Le Chesnay, na França, dentro de uma família onde o esporte não era opção, era rotina. Seu pai, Félix, veio de uma família com raízes congolesas e foi atleta de alto nível no atletismo, competindo em provas como salto em altura, salto em distância e salto triplo, um corpo explosivo feito para competir. Do outro lado, sua mãe, Elodie, não só jogou basquete profissionalmente como também virou treinadora. Era ela quem entendia o jogo, quem ensinava fundamentos, quem cobrava postura. Para ter ideia do ambiente, o pai media 1,98 e a mãe 1,91. Altura, genética e esporte estavam no mesmo pacote. Mas, curiosamente, o primeiro amor dele não foi o basquete. Na infância, Wemby jogou futebol como goleiro, aproveitando a altura absoluta. E também praticou judô, o que ajudou muito na coordenação, equilíbrio e controle do corpo, coisas que mais tarde fariam toda a diferença em quadra. O basquete entrou de vez na vida dele graças à própria mãe. Ela treinava equipes juvenis e foi ali ainda pequeno que Victor começou a entender o jogo não só como diversão, mas como algo técnico e estratégico. Aos 7 anos, ele deu seus primeiros passos oficiais no basquete jogando pelo NTT Le Chesnay Versailles, um clube local, mas foi aos 10 anos que tudo começou a mudar de verdade, quando ele entrou para as categorias de base do Nanterre 92, um dos clubes mais respeitados da França no desenvolvimento de jovens talentos. E aqui aconteceu um dos momentos mais legais da história. Em 2013, durante um jogo do Sub-11, Victor estava sentado no banco. O treinador das categorias de base do Nanterre, Michael Allard, bateu o olho nele e ficou confuso. Com 1,80 m de altura, Allard achou que aquele garoto era um treinador. Quando percebeu que era uma criança, o alerta foi imediato. Esse garoto é diferente. A partir dali, o Wemby passou a ser acompanhado de perto, crescendo rápido, fisicamente e tecnicamente, e chamando a atenção por onde passava. Em fevereiro de 2018, veio a primeira experiência internacional importante. Victor foi emprestado ao Barcelona para disputar a Mini Copa do Rei, um torneio sub-14 extremamente competitivo na Espanha. Mesmo tão jovem, ele liderou a equipe até o 3º lugar, jogando contra algumas das maiores promessas da Europa. O talento era tão evidente que o Barcelona tentou mantê-lo no clube. Mas Wemby recusou ficar no Barcelona. O motivo? Segundo ele, os treinadores não estavam dispostos a desafiá-lo, a tirá-lo da zona de conforto. Com apenas 14 anos, Wemby já não queria só um grande escudo no peito. Ele queria evoluir, queria ser pressionado, queria crescer. E essa decisão lá atrás ajudou a moldar o fenômeno que o mundo conheceria depois. A temporada 2019-2020 marcou uma virada silenciosa na carreira de Victor Wembanyama. Com apenas 15 anos, ele deixou de ser só o garoto promissor da base e passou a conviver pela primeira vez com o basquete profissional de verdade. Sob o comando do experiente técnico Pascal Donadieu, Wembanyama foi integrado ao elenco principal do Nanterre 92. O espaço ainda era pequeno, o corpo estava crescendo, o jogo ainda estava sendo lapidado, mas o simples fato de estar ali já dizia muita coisa. No dia 29 de outubro de 2019, Victor viveu um momento simbólico, sua estreia profissional, ainda que breve, 31 segundos em quadra, em um jogo da Eurocup contra o Brescia. Podia parecer pouco, mas com 15 anos, 9 meses e 25 dias, ele se tornou um dos jogadores mais jovens da história a atuar na Eurocup, um sinal claro de que o clube sabia o que tinha em mãos. Na prática, porém, o desenvolvimento dele aconteceu longe dos holofotes. O Wembanyama passou a maior parte do tempo dominando a Liga Sub-21 francesa, enfrentando jogadores mais velhos, mais fortes e mais experientes, exatamente o tipo de desafio que ele sempre buscou.
Na temporada seguinte, 2021, o papel de Victor começou a mudar. Ele passou a dividir seu tempo entre o time profissional do Nanterre, a equipe sub-21 e ainda o Centre Fédéral, na terceira divisão francesa, um ambiente conhecido por testar jovens talentos no limite físico e mental. Em setembro de 2020, ele fez sua estreia oficial na primeira divisão francesa, Pro A. Poucos minutos, poucas estatísticas, mas cada entrada em quadra era um passo a mais. Foi nesse período que o mundo começou a prestar atenção. Em outubro, um vídeo viralizou, o Wembanyama ainda adolescente enfrentando Rudy Gobert, um dos melhores defensores da NBA, em um jogo informal de 2 contra 2. Não era só altura, não era só alcance, era coordenação, leitura de jogo e ousadia. Mas o caminho não foi perfeito. Em dezembro desse mesmo ano, Victor sofreu uma fratura por estresse na fíbula, uma lesão séria para um jogador em fase de crescimento. Ele ficou fora por mais de 2 meses, um teste mental pesado para alguém tão jovem. E foi justamente após a lesão que algo mudou. Quando voltou, o Nanterre passou a confiar mais nele, os minutos aumentaram, a responsabilidade também. No final da temporada veio o jogo que simbolizou essa virada, 14 pontos e 10 rebotes, sua primeira grande atuação como profissional. Ao fim do ano, os números confirmaram o impacto. Tornou-se titular em mais da metade dos jogos que disputou na liga principal. Foi eleito o melhor jovem jogador da LNB Pro A. Com apenas 17 anos, o Wembanyama já não era mais uma promessa distante. Ele era uma realidade em construção. E então veio a decisão. Após 2 temporadas no Nanterre, Victor escolheu deixar o clube. Não por falta de gratidão, mas porque o próximo passo exigia um palco maior, um desafio maior. O projeto agora precisava acompanhar o tamanho do talento, e esse próximo capítulo se chamava Asvel. Em junho de 2021, com apenas 17 anos, Victor Wembanyama deu um passo enorme na carreira. Ele assinou um contrato de 3 anos com o Asvel, um dos clubes mais importantes da França, e presença constante na Euroleague, o maior palco do basquete europeu. Era mais do que uma transferência, era a entrada definitiva no basquete de elite. Mas logo de cara a realidade bateu. Wemby começou a temporada afastado, lidando com problemas de saúde e perdeu o primeiro mês de jogos. Quando finalmente voltou, o ritmo ainda estava longe do ideal. Mesmo assim, em outubro veio um momento simbólico, sua estreia na Euroleague. Poucos minutos, apenas um bloqueio, mas novamente a mensagem era clara. O Wembanyama estava jogando contra os melhores da Europa, antes mesmo de completar 18 anos. Só que a temporada foi marcada por um inimigo constante: lesões. Primeiro uma fratura no dedo, depois uma contusão óssea no ombro. Entrava em quadra e saía, voltava, parava de novo. O talento aparecia em flashes, mas a continuidade nunca vinha. E ainda assim, quando ele estava saudável, o impacto era impossível de ignorar. Em abril, o Wembanyama viveu sua melhor noite com a camisa do Asvel. 25 pontos, 7 rebotes e 3 bloqueios, dominando um jogo da Liga Francesa como alguém muito mais velho. Poucos dias depois marcou os 18 pontos na Euroleague, sua maior marca na competição, mostrando que o nível do desafio já não assustava. Mas o corpo voltou a cobrar o preço. Durante os playoffs, Victor sofreu mais uma lesão e foi afastado pelo restante da temporada. Sem ele em quadra, o Asvel acabou conquistando o título da Pro A, o terceiro consecutivo do clube. Individualmente, mesmo com todos os problemas físicos, o Wemby saiu valorizado, melhor jovem jogador da Liga Francesa pela 2ª vez seguida, destaque na Euroleague, ficando entre os principais jovens da competição. Ainda assim, algo estava claro, o Asvel queria construir o futuro ao redor dele. Tony Parker, presidente do clube, prometeu isso publicamente, mas Victor sentia que precisava de outra coisa, mais minutos, mais liberdade e mais protagonismo, e por isso ao final da temporada ele tomou uma decisão bem ousada. Rescindiu o contrato e decidiu mudar de rota mais uma vez. O próximo destino não era um gigante europeu tradicional, era um projeto feito sob medida. O nome dele? Metropolitans 92. E ali, o Wemby deixou de ser promessa, para virar o jogador mais observado do planeta. Em julho de 2022, o Wemby fez uma das escolhas mais importantes de sua carreira. Ele assinou com o Metropolitans 92, não por status nem por dinheiro, mas por um motivo claro: protagonismo.
O técnico Vincent Collet tinha fama de desenvolver jovens talentos e dar liberdade em quadra. Era exatamente o que Victor precisava antes do salto final. E o mundo conheceu Wembanyama de verdade poucos meses depois. Em outubro de 2022 ele estreou nos Estados Unidos em 2 jogos de exibição contra o NBA D-League Ignite, liderado por Scoot Henderson, outro futuro astro da NBA. Esses jogos não eram comuns. Foram transmitidos nacionalmente, com mais de 200 olheiros e executivos da NBA nas arquibancadas. No primeiro jogo, o Wemby chocou o planeta. 37 pontos, 5 tocos, dominando fisicamente e tecnicamente. No segundo foi ainda mais simbólico, 36 pontos e 11 rebotes, liderando a vitória do Metropolitans. A partir dali algo inédito aconteceu. A NBA decidiu transmitir todos os jogos do Metropolitans 92 ao longo da temporada. Um time francês acompanhado como se fosse da própria NBA. Na liga francesa, Victor era imparável. Ele empiou atuações de gala, noites de 30 pontos, jogos decisivos nos segundos finais e atuações defensivas bizarras. Não era mais sobre potencial, era domínio real de jogo. O momento mais simbólico veio contra o próprio Asvel, seu ex-clube. Nos últimos segundos, o Wembanyama cravou a bola da vitória, selando o jogo e simbolizando sua transição definitiva de promessa para estrela. Naquela temporada, o basquete europeu já não era grande o suficiente. Victor estava pronto. Pronto para a NBA, pronto para o draft e pronto para carregar expectativas como ninguém antes já carregou. Em junho de 2023, o Wembanyama entrou oficialmente para a história. Ele foi escolhido pelo San Antonio Spurs como a primeira escolha geral do draft, se tornando o primeiro francês número 1 da NBA e entrando em uma franquia que já havia moldado lendas como David Robinson e o grandioso Tim Duncan. O encaixe parecia escrito. Nos primeiros jogos o impacto foi imediato. Mesmo com erros naturais de um novato, na Summer League mostrou flashes de talento absurdo e deixou claro que aquilo era só o começo. Quando a temporada regular começou, a liga entendeu rápido. Em poucas semanas, o Wemby já quebrava recordes de novato dos Spurs, dominava jogos dos dois lados da quadra e entregava atuações que só lendas NBA haviam conseguido na mesma idade. Ele marcou 38 pontos em um jogo, se juntando à lista seleta de nomes como LeBron James e Kevin Durant, em feitos que pareciam impossíveis para um adolescente. Defensivamente empilhou partidas com 5, 6, 8 tocos, colocando seu nome ao lado de Tim Duncan e David Robinson na história da franquia. O que era promessa virou realidade muito mais rápido do que o esperado. O Wembanyama não chegou à NBA para aprender, ele chegou para marcar uma era. Depois de uma temporada de estreia histórica, o Wemby começou 2024-25 no mesmo ritmo dominante. Manteve números de elite, brigando entre os melhores da liga em impacto ofensivo e defensivo. Em fevereiro de 2025 veio mais um marco. O Wemby foi escolhido para o seu primeiro NBA All-Star Game, se tornando o mais jovem jogador da história dos Spurs a alcançar esta honra. Aos 21 anos ele já se dividia espaço com nomes como Nikola Jokic e LeBron James. Mas o basquete às vezes cobra seu preço. Pouco depois do All-Star, Victor foi diagnosticado com uma trombose venosa profunda no ombro direito, uma condição séria que afastou do restante da temporada. Uma chance de MVP, que tinha grande chance de acontecer, estava perdida, porque ele não atingiria o número mínimo de jogos na temporada. A temporada parou, as estatísticas ficaram em segundo plano, e pela primeira vez desde que surgiu o mundo do basquete não falava sobre o que Wembanyama estava fazendo em quadra, mas sobre quando ele voltaria. E agora na temporada da NBA 25-26, depois desse grande susto do período afastado, o Wemby voltou às quadras da temporada, mostrando algo que só grandes têm, continuidade de grandeza. Ele retornou jogando em nível absurdamente alto, sendo novamente o centro do jogo dos Spurs, dominando em bolas de 3, tocos, um jogador extremamente versátil. Sendo novamente o centro de jogo dos Spurs, impactando ataque e defesa todas as noites. Não era mais sobre potencial, era sobre domínio. Victor passou a atuar como um jogador completo, pontuando, protegendo o aro, criando jogadas e sendo a referência da franquia. Mesmo ainda tão jovem, a liga já não tratava o Wembanyama como promessa,
tratava como estrela estabelecida. E para finalizar o vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Wembanyama na seleção. Ele que sempre foi destaque desde o Sub-15 na seleção francesa, e um dos maiores marcos recentes foi nas Olimpíadas de 2024, onde ele jogou absurdamente, mas a seleção francesa acabou sendo eliminada para campeã, né, das Olimpíadas dos Estados Unidos. O Dream Team: Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, Anthony Davis, Anthony Edwards. Mas, cara, é absurdo. De um garoto nascido lá na França para uma estrela consagrada da NBA, rapaziada. Essa é a verdade. Não tô com a camisa do Spurs, tô com a camisa do Knicks, mas é um fato que o Wembanyama é uma estrela. O que ele tem feito na temporada, é 5 tocos por jogo às vezes, sabe? Uma média absurda. Absurda. O cara é um extraterrestre com 2,21 m de altura, cara. É absurdo. Não é à toa que o apelido dele é Alien, o ET. É absurdo, cara. 2,21 m, de um cara versátil, móvel em quadra. Ele tem bola de 3, ele tem toco, ele tem ball handle, né, o controle de bola. Ele é fenômeno, velho. E eu falo pra vocês, é questão de tempo pra ele papar um MVP. É questão de tempo, porque esse moleque é um potencial astronômico, tá ligado? Astronômico. Vai demorar pra gente ver um cara igual o Wembanyama, com 2,21 m, o jogador mais alto da liga, com esse controle de bola versátil. Ele é móvel, cara. A altura bizarra dele não impede dele fazer um ball handle absurdo. Ele mata no mid-range, ele mata pra 3, ele tem block, ele tem dunk. Ele é explosivo. Essa é a história de Victor Wembanyama. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Deixa nos comentários histórias de outros jogadores que vocês querem que eu traga. Posso trazer Julius Randle, Anthony Edwards? Coloque nos comentários que eu posso estar trazendo aqui pro canal. Fechou? Tamo junto. Valeu!